Tudo bem. Estávamos aqui já na expectativa grande da sua palestra, que com certeza será, como sempre, brilhante, e para tratar de um assunto do momento, né? Porque, afinal de contas, idosos estão altamente protegidos, ou pelo menos se busca ainda mais a proteção dos idosos nesses tempos de pandemia, né? Então, vai ser um prazer muito grande. O nosso tempo é um tempo bastante restrito, né? Então, Bruno, o que você acha de você já dar início enquanto o Venceslau resolve esse problema técnico e depois, no final, o professor Venceslau apresenta o seu currículo, que todos, aliás, já conhecem, mas que quero dizer, de todo o currículo do Bruno, para mim, o mais importante é que ele é diretor nacional da nossa DEFAS. Então, isto é efetivamente o mais importante, diretor de pesquisas ou de tendências institucionais, que é o nome formal, e também de jovens acadêmicos. Sim, doutora Regina, obrigado. Boa tarde a todos os colegas. Quero dizer que, para mim também, do meu muito modesto currículo, o currículo de alguém que inicia na vida acadêmica, na vida profissional, para mim, igualmente, o título mais importante é o de diretor nacional da DEFAS. Esse é um voto de confiança que recebi da senhora, dos demais associados, da diretoria nacional, e que muito me honra, porque a DEFAS é uma entidade séria, que realmente se compromete com a família. Ela é, sim, aberta às discussões, democrática, por assim dizer, nesse sentido, mas corajosamente defende certos princípios inegociáveis na proteção da família. Então, eu quero dizer que, para mim, também esse é e continuará sendo o título que mais me orgulha. E por isso agradeço a sua confiança e de todos os colegas. Se eu puder começar com o placer da senhora já dado e do professor Venceslau, não sei se ele já nos ouve. Muito bem, a Atalá chegou também. Olá, Atalá, tudo bem? Deixa eu ligar o som. Nosso coordenador geral do webinar, professor Atalá, iniciativa dele, né? Coordenação dele, e o nosso agradecimento a esse grande presidente da seção do Distrito Federal da DEFAS. Que foi, doutora Regina, que foi há 2 semanas, um pouco mais, aprovado com distinção e louvor na tese de doutoramento em Direito Civil na Universidade de São Paulo. E ele é de tamanha modéstia que eu estava esperando que ele me falasse, me avisasse, porque eu não estava acompanhando as teses na USP, e ele não me contou. Ah, tá lá! Vamos fazer uma comemoração, né, com champanhe, né, ao vinho. Verdade. Shampoo. Mr. Beckmail disse que é com shampoo. Muito bem. Então, enquanto o professor Venceslau resolve o problema do microfone, sempre acontecem algumas coisas, é natural, né, com todos nós. Vamos dar a palavra ao Bruno, e eu e você, Atalá, vamos aqui tentando substituir o professor Venceslau na mediação, tá bom? Muito Até bem. que ele consiga voltar. Muito bem. Bom, já dei os cumprimentos a todos, a doutora Regina, aos demais colegas, ao professor Venceslau. Cumprimento agora o professor Atalá Correia, porque tenho enorme respeito e agradecendo especialmente pela idealização dessa atividade tão importante da DEFAS, que são que é o webinar. É um meio de facilitar o acesso de todos nós à informação, à troca de ideias, e que se torna tanto mais importante nessa época em que nós somos forçados ao recolhimento e tentamos tirar dele o máximo proveito possível. Então, obrigado, professor Atalá, e reitero perante todos os colegas da DEFAS e os que nos acompanham, as felicitações, as congratulações pela distinção e pelo louvor merecidos na tese. O Atalá, que já ficou conhecido na tese sobre prescrição como o senhor do tempo, não é isso? Os colegas diziam. Especialista em prescrição, Atalá é o senhor do tempo. Parece que tem essa brincadeira acontecendo mesmo. Tem, não é? Ela já corre. Então, com o placer, por favor, perdão, Atalá. Eu ia só aproveitar a chance para dizer que também é uma felicidade muito grande. A professora Regina sempre
confiou em mim, apostou e me deu a oportunidade de estar participando, assim como ela faz com todas as outras pessoas. Você é um jovem brilhante e ninguém faz favor para isso, para que você esteja aqui falando conosco, porque tem muita capacidade de estar falando, e a Regina, como todos conhecem, é uma grande incentivadora dos talentos, a quem todos nós somos gratos. A iniciativa do webinar é uma iniciativa que tem esse contexto de uma associação pequena, mas onde todos se gostam, se conhecem, e que nós pudéssemos estar mais próximos uns dos outros, apesar das grandes distâncias que nos separam. Às vezes eu encontro a professora Regina, doutor Ricardo, já encontramos até no Tocantins, né? Mas às vezes a gente não consegue encontrar em São Paulo. Eu peço desculpas pela oportunidade da correria da defesa da minha tese, agradeço ao Bruno pelas palavras, e vamos tentar substituir o professor Venceslau, né? Parece que ele está com problema de som ainda, mas eu agradeço todas as gentis palavras, Bruno. Obrigado, professora Atala. Então, posso dar início com o placedo de doutora Regina, de professora Atala? Por favor. Como a doutora Regina já anunciou, o tema dos alimentos para idosos, ele se torna, é um tema já muito importante, um tema delicado, e um tema que se torna mais relevante nesse momento em que nós estamos vivendo. Claro, a regra geral para todas as pessoas da sociedade, não apenas para aqueles que têm pais idosos ou para aqueles que têm avós, eventualmente bisavós, a regra agora é geral para a sociedade. Uma regra que, na verdade, é uma regra social moral, a de cuidar dos anciãos, mas que se torna muito esquecida. Nós observamos mais aqueles que não são próximos ou que nós temos dentro de casa, né? Essa regra, de repente, se torna uma regra, uma imposição feita pelo poder público, pelos poderes constituídos do Estado, em caráter emergencial, por conta de uma pandemia. Olha, cuidemos dos idosos agora mais do que nunca. Mas essa regra nos faz relembrar que, no fundo, essa é uma obrigação moral, que atravessa todas as eras da humanidade e que agora desperta para nós não como uma imposição apenas do Estado por meio da sua coerção. Olha, eu vou cuidar dos meus idosos aqui dentro de casa porque o Estado me obriga a isso devido à situação que estamos vivendo. Não, nós realmente temos medo. Nós realmente temos medo da perda, nós realmente temos um senso de proteção que fica mais aguçado nessa época. Talvez isso, e quando tudo isso acabar, essa situação da qual logo estaremos livres com a graça de Deus, quando tudo isso acabar, que uma das lições que fique para nós seja essa. O cuidado é uma imposição para todos nós e ele não necessita da ordem do Estado para acontecer. É uma obrigação moral. É bom que nós nos recordemos disso. Mas no plano da lei, e aqui vindo diretamente para o direito brasileiro, porque como nós também dispomos de pouco tempo, depois da doutora Regina, se me autorizar a publicação de uma versão escrita da discussão nesse webinar, detalhes serão colocados ali. Então, eventualmente, convenções internacionais, tratados internacionais, as especificidades das leis infraconstitucionais no Brasil, os números. Eu vou tentar pular essas numerações, números de acórdãos, tudo isso será colocado numa versão escrita. Já indo direto para a matriz constitucional da proteção dos idosos no Brasil, ela está nos conhecidos dispositivos de proteção da família, especificamente no artigo 229. O dever de assistência para os idosos está colocado ali no 229, que é aquele velho dever recíproco de cuidado. Os pais têm dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Aqui é bom anotar apenas que a lei não coloca apenas o dever de assistência dos filhos maiores em relação aos pais na velhice. Portanto, não apenas a partir dos 60 anos, aqui aparece uma alternância, né, de critérios. A velhice, na carência ou na enfermidade. O dever recíproco dos familiares de assistência. Mais especificamente em relação ao idoso, e aqui central na matriz constitucional, se nós formos selecionar um artigo, é o artigo 230 e os seus parágrafos.
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Aqui uma indicação constitucional bastante ampla, obviamente, que requer, como realmente obteve, concretização no direito infraconstitucional. O parágrafo 1º diz que os programas de amparo ao idoso, os programas assistenciais, serão executados preferencialmente em seus lares, é o que o Estado brasileiro tenta fazer, talvez nos grandes centros, talvez nas regiões que nós conheçamos com relativo sucesso, mas sabemos lá, ou sabemos bem, o que é que acontece nos rincões do Brasil, onde muitas pessoas nem sequer têm um lar digno, quanto mais uma assistência promovida pelo Estado dentro do lar. E parágrafo 2º, aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade nos transportes coletivos urbanos. Isso foi colocado ali na Constituição, mas nós sabemos que tudo isso foi aperfeiçoado desde o começo dos anos 90. Nós tivemos no final de 88, no final dos anos 80, em 88, a Constituição, e ela gerou, como nós sabemos, dois grandes movimentos. Um movimento legislativo no Brasil, uma explosão de leis que foram, por assim dizer, especificando o tratamento genérico dado pela Constituição para diversos grupos. Então, a família, o idoso, a criança e o adolescente, com o ECA, o idoso com o Estatuto do Idoso, as pessoas com necessidades especiais que foram contempladas por diversas leis e, afinal, em 2015, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aos quais eu tenho, relativamente ao qual o Estatuto do Deficiente tenho sérias reservas, mas todas essas leis foram dando tratamento infraconstitucional e se voltando especificamente para os grupos que a Constituição, aos quais a Constituição endereçou amparo em sentido amplo. Nós falaremos mais ao final, como último ponto, do dever de alimentos, do dever assistencial do Estado para o idoso. Mas aqui na Constituição, no 230, nós já temos no caput o dever do Estado aparecendo, o dever de assistir o idoso, e no parágrafo 2º já uma obrigação específica. Eles têm gratuidade no transporte público a partir de 65 anos. Os problemas que nós enfrentamos, os colegas advogados enfrentam na prática, quem lida com direito previdenciário trata muito desse assunto, é a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, né? Lá de 93, que nos abre alguns problemas que vamos tratar ao falar da responsabilidade específica, porque esse é o tema do nosso webinar, da específica responsabilidade alimentar do Estado. Há muitas responsabilidades do Estado. Aqui nós só falaremos, mais ao final, da alimentar, comparando as regras do Código Civil, Estatuto do Idoso e Lei Orgânica da Assistência Social. Pois bem, em 94 nós tivemos uma primeira lei específica em relação ao idoso, aquela que estabeleceu a Política Nacional do Idoso. Sempre começa assim. Foi a mesma coisa com o deficiente, foi a mesma coisa com o consumidor, foi a mesma coisa com a criança e o adolescente. Então, estabelece diretrizes para uma política. Isso caminhou ao longo dos anos 90, e apenas em 2013 é que entrou em vigor o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003. E que trouxe, por exemplo, ela concretizou o comando constitucional do artigo 230 caput, mostrando que o idoso realmente, evidenciando o idoso como uma categoria que merece a especial proteção, da mesma forma que as crianças e adolescentes. São os dois extremos que merecem amparo. Obviamente, a operacionalização disso é sempre muito difícil, porque são dois extremos da vida que correspondem a uma parcela muito grande da população. E à medida que a população tende a envelhecer, a expectativa de vida aumenta, essa fatia da população vai se tornando maior. O nosso tema aqui, o dever alimentar para os idosos, contudo, ele se centra mais no âmbito do direito privado, das relações familiares, portanto, da assistência ao idoso no âmbito da família, porque é isso que está regrado pelo nosso campo, que é o direito de família. É por isso que nós só vamos falar da responsabilidade alimentar do Estado por último. Então, a matriz constitucional já falamos. O Estatuto do Idoso, né, ele não afasta a incidência das regras do Código Civil no que diz respeito a alimentos. Então, o próprio artigo 11, esse é um artigo importantíssimo, o artigo 11 do Estatuto do Idoso diz: os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Não especifica que será o Código Civil,
Mas aqui nós já sabemos que, quaisquer que sejam as outras regras da lei civil que incidam, as principais serão aquelas que nós temos nos artigos 1694 e seguintes do Código Civil. Não significa que nós não tenhamos problemas de compatibilidade. Temos muitos, e o que nós trataremos mais especificamente é o imenso problema da solidariedade na obrigação alimentar para o idoso. Mas é o que diz o artigo 11. Serão aplicados, serão prestados ao idoso na forma da lei civil. O artigo 1694 do Código Civil, velho conhecido nosso, diz que podem os parentes pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem. Diz no parágrafo 1º, é a velha regra da proporcionalidade na prestação alimentar, que os alimentos serão fixados na proporção das necessidades de quem reclama e dos recursos de quem presta, da pessoa obrigada. O artigo 1695 aprofunda os critérios, mas cria já um problema também conhecido. Aqui nós estamos falando de perspectiva geral dos alimentos, mas que também se aplica, por ordem expressa do artigo 11 do Estatuto do Idoso, aos idosos. Nós já vamos ver quais são as exceções, mas nós temos que compatibilizar com o regime geral dos alimentos do Código Civil. Entender em que se diferenciam os dois regimes, Código Civil e Estatuto do Idoso. O artigo 1695 diz: são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes nem pode prover, pelo trabalho, a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do seu patrimônio. É o velho binômio necessidade-possibilidade. Qual o problema em relação ao idoso? Evidentemente é um grupo vulnerável. Não precisamos apresentar dados estatísticos da população para isso. Nós sabemos que é um grupo de maior vulnerabilidade, o que dissemos ao começo, no início, relativamente à situação dos idosos. Nessa situação que estamos vivendo, já prova a sua vulnerabilidade. O problema do artigo 1695 em relação a todos, e portanto mais em relação ao idoso, que é vulnerável, que é mais vulnerável dentre os vulneráveis, é a questão de prover a própria mantença pelo próprio trabalho. Manter-se pelo próprio trabalho. Como é que isso vai ser apreciado na prática? É uma questão que eu até já lanço para os colegas, se tiverem experiências pessoais na advocacia, em casos em que tenham atuado, conheçam algum julgado. Nós sabemos como essas questões são tratadas no caso concreto, em relação aos filhos que pedem alimentos aos pais. Quando advogamos pelo alimentando, ou em casos de exoneração do dever. Nós sabemos como a jurisprudência foi moldando os critérios que na lei aparecem excessivamente amplos, como tem que ser. São critérios gerais e que apenas na solução dos casos concretos é que se vão definindo. Agora, em relação ao idoso, nós temos um problema. Se aparece ali um filho que já concluiu seus estudos, tem plenas condições de trabalhar, mas fica, como se diz, encostado no pai, é claro que o 1695 indica que pode prover o seu próprio sustento. Pode não ter bens, mas pode trabalhar e prover seu sustento. Em relação ao idoso, como é que a questão se torna mais difícil? Nós temos aí 30 anos, mais de 30 anos da Constituição Federal. Quase 30 anos do estabelecimento da Política Nacional do Idoso. O perfil da população idosa mudou. Lembremos, quem é o idoso para fins jurídicos? É a pessoa com 60 anos ou mais. Nós temos diferenciações, veremos depois, na questão da assistência social, portanto, do Estado, que é 65 anos, temos. Mas o idoso, para fins da lei, que está, portanto, tutelado pelo Estatuto do Idoso, é a pessoa com 60 anos ou mais. 40, 50, 60 anos atrás, pode ser que eu já considerasse, certamente consideraria, muito difícil a inserção de uma pessoa de 60, 62, 64, 67 anos no mercado de trabalho. E hoje? Então eu queria lançar isso, não darei uma resposta pronta, mas queria lançar uma questão que eu tenho visto que não é muito estudada quando se fala de alimentos para idosos. Como é que nós interpretamos essa regra do 1695? Não pode prover pelo seu trabalho o próprio sustento. Nós vamos trazer dados empíricos dizendo, olha, realmente, com a formação dessa pessoa, não é possível inserção, não é provável a inserção no mercado de trabalho? Eu vou trabalhar com uma probabilidade de inserção no mercado de trabalho ou com uma inserção efetiva? Como é que eu vou medir se a pessoa está se dedicando à busca de um trabalho?
né? Nós sabemos que existem diferenciações em faixas etárias entre os próprios idosos. A lei de 2017 estabeleceu uma diferença. O super idoso, a pessoa com 80 anos a mais, ela tem prioridade em relação aos que têm entre 60 e 80 anos. Mas aqui é um desafio que é lançado também já na questão do pagamento de alimentos para o idoso. Como é que eu vou calibrar, no caso concreto, a necessidade? Como é que eu vou aferir a necessidade? O que quer dizer como os alimentos para idosos estão submetidos também ao regime geral das leis civis. Portanto, estão sim, no que compete, no que cabe, submetidos às regras do Código Civil. É preciso sim que seja, no caso concreto, avaliada a necessidade e que, a meu ver, deve levar, sim, em consideração a potencialidade para a própria mantença. À medida que o tempo passa para o idoso, portanto, que a pessoa de 60 anos vai ficando mais idosa e vai se aproximando daquela superidade, que é o marco de 80 anos, é claro, é óbvio e ululante que a potencialidade para o trabalho cai e que, mesmo em face das nossas condições sociais e da nossa cultura, o acesso ao mercado de trabalho vai ficando cada vez mais difícil. Mas nós temos, e é isso que eu queria que os colegas percebessem, não sei se me acompanham nesse raciocínio, nós temos uma dificuldade para quem está ali entre os 60 e os 65, digamos assim. Prova dessa dificuldade, e para encerrar esse ponto, é que o próprio benefício da assistência social da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, é concedido a partir dos 65. E não a partir dos 60, que é o marco da idade para incidência do Estatuto do Idoso. Então, olha a dificuldade de lidar com esses idosos. Aliás, minha opinião aqui, não quero parecer leviano, mas tenho muita dificuldade em considerar algumas pessoas, em tratar como idosas algumas pessoas de 62, 63 ou mais até. Mas é como a lei trata. É como a lei trata. Mas se nós temos essa dificuldade, dirá o professor Attalá, o juiz, no caso concreto, terá muito mais. Então, esse é um problema que, a meu ver, se coloca e tem que ser melhor discutido. Pois bem, quanto ao Estatuto do Idoso, então, já matamos essas duas regras do Código Civil, 1694 e 1695. Colocamos as suas dificuldades, depois voltaremos a elas. Algumas delas. Só para dar uma palhinha, por assim dizer, da dificuldade que virá, o artigo 1694, parágrafo único, que inaugura a parte dos alimentos no Código Civil, é o primeiro artigo, ele já começa falando de proporcionalidade, né? Eles serão fixados na proporção das necessidades dos recursos da pessoa obrigada. Já começam a dar a ideia de proporção. O que nos interessará mais é lá, o problemático é o 1698. O grande problema, um dos grandes problemas, a meu ver, o maior problema em termos de alimentos para idosos é como compatibilizar 1698 do Código Civil e artigo 12 do Estatuto do Idoso. Por quê? O que diz o artigo 12 do Estatuto do Idoso? A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Então, bem, a quem compete prestar alimentos? Isso nós sabemos. Aos parentes. O artigo 1694 diz, né, está até colocado aí, podem os parentes pedir uns aos outros os alimentos. 1694 não diz, podem certos parentes, podem determinados parentes. Ele diz, podem os parentes. O que significa que, na falta de uns, nós sabemos, é algo sucessivo, né? Na falta de uns, uma determinada classe, vou para outra, e na falta dos mais próximos, vou para os mais remotos. O que significa que todos os parentes, né, para efeitos jurídicos, da mesma forma que podem herdar, né, os colaterais até 4º grau podem herdar, eles também têm os seus deveres. Um deles é o de prestar alimentos. Então, para fins do 1694 não faz distinção. Todos os parentes podem acabar sendo demandados. Todos os parentes juridicamente considerados, são potenciais devedores de alimentos. Agora, o nosso grande problema, a questão da solidariedade na obrigação alimentar para o idoso. Então, está até colocado aqui no diálogo 1698 do Código Civil.
também velho conhecido nosso. Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados de grau imediato. Então, vou para o parente do grau seguinte. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, então o código já está dizendo, eu estou diante, faticamente, de vários obrigados. É o velho caso, uma pessoa e vários filhos. Sendo várias as pessoas, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. Então, essa primeira parte, né, essa parte do meio, por assim dizer, concorrem na proporção dos seus recursos, regra da proporcionalidade. Eu tenho aqui, evidentemente, uma divisibilidade da obrigação, uma obrigação divisível. Eu estou estabelecendo, todos concorrerão para o pagamento dos alimentos a essa pessoa, ao alimentando, ao beneficiário, ao credor, mas concorrerão na proporção das suas possibilidades. Então, há diferenças que serão calibradas no caso concreto. E mais, aqui um dos grandes problemas do Código Civil todo, aliás. Se nós formos elencar vários problemas do Código de 2002, esse é um dos pontos que a doutrina sempre menciona. Intentada a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Aqui, uma perplexidade, né? O Código estabeleceu uma regra processual. Desde logo, pergunto ao professor Atalá, a doutora Regina, eventualmente, os colegas que quiserem se manifestar, como é que nós interpretamos essa regra verdadeiramente processual colocada pelo legislador civil no Código, né? Isso é um chamamento ao processo? Não se enquadra nas regras de chamamento ao processo. O que tem dito a doutrina, especialmente a doutrina processual, desde quando o Código Civil surgiu, é que eu tenho uma figura sui generis de intervenção de terceiros no processo, na demanda. Não se encaixa nas figuras conhecidas de intervenção de terceiros. Sobre isso, já falaremos também novamente. Agora, esse é o artigo 1698. Obrigação é divisível. Obrigação respeita a proporcionalidade. Se eu chamei um para o processo, o alimentando, o credor, a pessoa que necessitada, chama um, outros poderão ser chamados. Como poderão ser chamados é o que deixa a doutrina vacilante, a jurisprudência também. Se ele é desconsórcio passivo, facultativo, sucessivo, se ele é desconsórcio necessário, como o STJ em alguns casos já decidiu, essa é uma perplexidade. Mas o que é fato em relação ao 1698? Ele estabelece uma obrigação divisível. Ele não estabelece solidariedade. O artigo 12 do Estatuto do Idoso é claro ao dizer, ele já começa, a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Bom, qual é o efeito prático? Foi muito comemorado, quando do surgimento do Estatuto do Idoso, o artigo 12, que estabelece a obrigação solidária. Isso é um nível de proteção muito melhor para o idoso. Eu estabeleci que a obrigação é solidária. Então, eu sigo o regime geral, em tese, das obrigações solidárias do Código Civil, artigo 264 e seguintes do Código Civil. Aquela história de sendo devedores solidários, é possível demandar de um pagamento da dívida toda. E como dizia Caio Mário da Silva Pereira, uma passagem clássica em que ele diferenciava as obrigações solidárias das demais, a obrigação solidária ela tende não propriamente à natureza da prestação, como no caso das indivisíveis, por natureza. Ele atende muito mais a um objetivo satisfativo do crédito. Ele facilita a exação do crédito e o pagamento. Então, ele tem um sentido facilitador. Foi esse o objetivo do legislador ao fixar que os alimentos devidos a idosos não se enquadram na regra de divisibilidade da obrigação do Código Civil, mas constituem uma obrigação solidária. Qual é o problema na prática? Bom, a ação, a princípio, pode ser movida contra todos. Então, se o idoso tiver 10 filhos, ele pode propor contra qualquer um deles. Bom, nisso não há uma diferença tão grande em relação ao 1698, porque ele diz, se for intentada contra um, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Então, qual é a diferença substancial entre o 1698 do Código Civil e o artigo 12? É que não podem ser chamadas a integrar a lide?
Aqui, a meu ver, a solução é a seguinte: podem ser chamadas a integrar a lide, mas como nós estamos, não no sentido do chamamento do Código Civil ou da intervenção de terceiros que nós conhecemos, aqui se trata, no caso do Estatuto do Idoso, eu até conversei já com o professor Venceslau, certa vez, sobre isso, se trataria aqui no Estatuto do Idoso de uma hipótese de chamamento ao processo, o que, aliás, é previsto pelo artigo 130 do CPC, possível chamamento ao processo. No caso, se alguém tiver, alguns colegas tiver fácil aí o 130 do CPC e puder colocar aqui para nós nos comentários, eu agradeceria. Mas ele tem uma das hipóteses ali, inciso 3 talvez, que diz respeito ao chamamento ao processo no caso de um devedor solidário que é demandado sozinho pela dívida toda. Isso é obrigação solidária, a possibilidade de o credor demandar de um o pagamento da dívida toda. E esse que paga sozinho se subroga no direito do credor em face dos outros. Então, no caso do idoso seria assim, ele pode demandar de um e poderia haver o chamamento ao processo, então eu teria a formação de um litisconsórcio obrigatório. Também já pergunto ao professor Atalá qual seria a opinião em relação a esse aspecto. A meu ver, portanto, a diferença entre o 1698 do Código Civil e o artigo 12 do Estatuto do Idoso está nisso. É uma tentativa de facilitar para o idoso. Pode demandar de um só. E esse um só pode, como a lei garante, a lei processual, chamar os demais ao processo. Então, a figura sui generis fica lá no artigo 1698 do Código Civil, segundo a doutrina majoritária. Eu cito aqui o desembargador Milton Paulo de Carvalho Filho, nos conhecidos comentários ao Código Civil organizados pelo ex-ministro César Peluso. Ele ali diz, é um litisconsórcio passivo, facultativo, ulterior, simples. Então, essa seria a opinião doutrinária em relação ao 1698, opinião majoritária. Em relação ao artigo 12 do Estatuto do Idoso, eu teria talvez um litisconsórcio obrigatório. Qual é o problema? E aqui fica a minha crítica. Na tentativa de ser muito seco, facilitar demais para o idoso, é bom que facilite, mas pode ser que o artigo 12 tenha criado um problema. Porque pode ser, e já pergunto a opinião dos colegas, pode ser que isso acabe retirando a celeridade da demanda de alimentos. Ou seja, o objetivo era justamente facilitar para evitar discussões internas no bojo da demanda entre os devedores, os coobrigados, e pode ser que essa demanda acabe acontecendo mesmo. Eu vou ter o chamamento ao processo, eu vou ter uma dificuldade aí fixada, uma dificuldade estabelecida pela própria lei, com boa intenção, é verdade, mas uma dificuldade concreta para a obtenção dos alimentos. Poderia, então, o Estatuto ter sido mais específico, já que o próprio Código Civil estabeleceu uma espécie de regra processual sui generis, poderia o Estatuto do Idoso tê-lo feito também? É uma pergunta que fica. Mas, a meu ver, portanto, conquanto tenha procurado facilitar a vida do idoso que demanda alimentos, o Estatuto do Idoso pode ter criado, na verdade, um entrave, né? Pode ter dificultado um pouco as coisas. Quanto ao 1698 do Código Civil, não me parece haver dúvidas. Muitos criticam justamente esse problema. O 1698, ao estabelecer essa espécie de regra sui generis de intervenção de terceiros no processo, dificulta a vida de todo mundo. Porque ele é muito genérico, 1698. Sendo vários obrigados, intentada ação contra um, poderão ser chamadas as demais a integrar a lide. Ninguém sabe como chama, ninguém sabe se chama, ninguém sabe qual é o tipo de litisconsórcio, não é pacífico esse ponto. Portanto, eu vou na contramão daquela lei de 68, que é a Lei Geral da Ação de Alimentos, que estabelece um rito mais célere, um rito especial para a ação de alimentos, né? A meu ver, houve nesse ponto uma espécie de involução. As regras foram dotadas, como aliás só ocorrer no Brasil, desde o final dos anos 90 ao longo de todos os anos 2000, e recentemente nós vimos isso em 2015 com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como só ocorrer, boas intenções, mas má técnica legislativa. Só sobram as boas intenções
quando não há boa técnica legislativa. Eu tenho uma lei que é muitas vezes que é aplaudida até tanto mais considerando a época, não é? Tantos anos atrás, que é a Lei de 68, que estabeleceu um rito mais célere, em geral, para as ações de alimentos, e nós temos duas leis que entraram em vigor em 2013, o Estatuto do Idoso e o Código Civil, que estabelecem regras ainda incertas na sua operacionalização, certas nos seus princípios. Todo mundo sabe quais são os princípios inspiradores dessas regras. 1698 é claro, nos seus princípios inspiradores. Ele colocou divisibilidade, ele colocou proporcionalidade, ele colocou demanda de um, chama os outros, fixa na proporção, mas ele tem uma dificuldade operativa. Mesma coisa para o artigo 12 do Estatuto do Idoso. Há uma dificuldade operativa. Apenas mais um acréscimo nesse ponto. Ainda há dúvidas na doutrina quanto à própria solidariedade do Estatuto do Idoso. Há quem diga, depois eu cito no artigo, na versão escrita, mas há quem diga, há opiniões, de que eu não sigo o regime geral da solidariedade lá da parte geral do Código Civil. Eu não sigo o regime geral das obrigações, do Código Civil, das obrigações solidárias, o regime geral das obrigações solidárias. Eu não sigo por inteiro aquele regime. Ou seja, isso é o mesmo que dizer que quando o Estatuto do Idoso usou a expressão obrigação solidária, sendo obrigação alimentar para o idoso solidária, ele também foi sui generis. Todo mundo foi sui generis. O artigo 1698 do Código Civil estabeleceu um instituto processual sui generis e o artigo 12 do Estatuto do Idoso uma obrigação solidária sui generis. Nós sabemos que é muito comum no Brasil isso. Quando eu não sei se é a teoria A ou B, eu falo que é a teoria mista ou eclética. Quando eu não sei se é o Instituto X ou Y, eu falo que é o Instituto sui generis. Está tudo resolvido para nós, mas para o Atalá, que está lá na linha de frente decidindo, nada resolvido. Ele vai precisar saber o que é sui generis, onde é que eu olho aqui, né? Eu olho no que a doutrina acumulou, no que o STJ já veio decidindo, mas vejam, é o que eu falei, artigo 1698, o STJ já falou duas coisas distintas. Era desconsórcio passivo facultativo ulterior simples e desconsórcio passivo obrigatório. Então, na tentativa de deixar muito genérico e de jogar para a torcida, olha, é como se o legislador dissesse, eu já estou fixando belos princípios e tentando facilitar a vida de todo mundo. Agora, vocês que lutem. Tá? Agora, vocês que vejam aí como é que vocês vão operacionalizar isso. Nós estamos sempre olhando para leis antigas, às vezes até para o Código de 16, e aplaudindo a boa técnica daquelas leis. E olhando para as leis novas e aplaudindo, embora a sua inspiração principiológica, criticando duramente a sua má técnica, a meu ver, é aqui também o problema. Não sei se a doutora Regina, que já, aliás, já opinou publicamente numa entrevista de um tempo atrás, deixou claro, na verdade, clara diferença entre o 1698 do Código Civil e o 12 do Estatuto do Idoso, deixou claro que aqui a diferença é essa. Olha, em um eu tenho uma obrigação divisível e proporcional e atualmente, no Estatuto do Idoso, ação movida contra um só, que pode ser demandado por inteiro. Eu apenas, não sei se seria a doutora Regina, a professora Atalá, gostariam de intervir agora, ou preferem falar depois, ou por escrito, como é que seria a operacionalização dessa ação? Serão os demais chamados ao processo, nos moldes do artigo 130, do chamamento ao processo, do Código de Processo Civil? Professora Regina, tem que... Eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar enormemente o Bruno. Não esperava outra abordagem, senão esta profunda, que sempre faz, e com muito estudo, muita pesquisa, efetivamente é um grande professor. E quero dizer que o professor Venceslau já está aí agora com a sua imagem. Está com áudio também, Venceslau? Áudio também? Bem, quem pudesse comunicar por WhatsApp com o Venceslau, quem sabe ele consegue ali colocar o áudio, né? Para nós podermos também ouvi-lo, porque queremos muito. Bruno, como eu vou ter que atender
uns clientes em Santa Catarina, que amanhã tem uma audiência muito esperada, num caso gravíssimo de adoção com poder familiar, enfim, eu não quero nem comentar com vocês, é algo muito complexo para conseguirmos essa audiência, tivemos que recorrer, enfim, meninos em risco. Então, eu gostaria de só colocar o seguinte, nas experiências advocatícias, porque eu acho que isso, nesse momento, é com o que eu posso contribuir mais, né? Nas experiências advocatícias que eu tive sob a égide do Código Civil, ou seja, do artigo 1698, com o chamamento, com essa divisibilidade, com essa proporcionalidade, eu pude me deparar com uma maior justiça. Não houve, efetivamente, nos processos em que trabalhei sob a égide do 1698, aplicando-se o chamamento, uma maior dificuldade, inclusive na fixação de liminar, na modificação da liminar, enfim, com tudo que decorre deste, aspas, chamamento. Efetivamente não houve. Sob a égide do Estatuto do Idoso, artigo 12, obviamente que o objetivo do legislador foi proteger ainda mais o vulnerável idoso, né? No entanto, não vejo uma grande justiça neste dispositivo. Quando um idoso tem uma preferência por um filho, e isso é muito natural quando se tem mais do que um, eu tenho um só, então eu não tenho este tipo de problema, mas sei que é da natureza humana e de alguns seres humanos ainda mais, né? Uma certa preferência e, às vezes, uma incompatibilidade até com um filho, que é lastimável, mas isso ocorre, né? Essa solidariedade carrega aquele que talvez tenha sido o mais desprezado e injustificadamente desprezado numa relação entre pais e filhos, ou pode carregar a ele uma obrigação que deveria efetivamente ser dividida entre todos. Então, eu, particularmente, por essa experiência advocatícia, eu sou muito favorável à divisibilidade e à proporcionalidade, mesmo em se tratando de idosos. E quero dizer mais, quero dizer que, quando trabalhei no Código Civil, né, e quando tenho que criticar o que eu mesma sugeri, as minhas propostas legislativas, eu faço autocrítica publicamente, acho que me conhecem o suficiente para saber da minha lealdade. O que aconteceu foi que nós não tínhamos possibilidade regimental de operar modificações que não fossem estritamente de ordem constitucional ou da legislação aprovada antes da última fase do projeto de Código Civil, modificações legislativas, ou modificações redacionais. E nós tivemos esse grande entrave, nós da comissão, que trabalhamos no projeto de código, esse grande entrave regimental. O deputado Fiuza, na época, conseguiu, inclusive, dar uma abertura para a legislação que foi aprovada e entrou em vigor, o que foi até uma sugestão minha na época, e ele abraçou a ideia e buscou essa modificação regimental, mas não podíamos avançar muito, tínhamos muito receio, inclusive que qualquer tipo de avanço pudesse fazer com que o projeto voltasse novamente naquele ping-pong, Senado, né, e depois Câmara novamente, e não viesse a ser aprovado. Essa foi a opção, né, de todos, encabeçados pelo Fiuza, saudoso Fiuza, mas, de qualquer maneira, essa é a justificativa, se houver, né, que temos para esse 1698 lacônico, como bem diz o Bruno, né? Porque ele traz um instituto, aspas, sui generis, ao mesmo tempo ele não detalha, porque também não poderia detalhar porque é norma de processo, enfim. O objetivo foi, na época, efetivamente, o espírito da lei, a divisibilidade, a proporcionalidade, né? E reitero, né, sem qualquer
constrangimento em relação ao código, porque participei do projeto, muito pelo contrário. Reitero que acho muito mais adequado o 1698 do que a solidariedade do 12, do Estatuto do Idoso. Né? Então, agora eu quero muito que o Venceslau, né, traga o som, né, para o nosso, a sua voz para o nosso webinar, né, e, obviamente, ouvir todos aí. Se eu tirar um pouquinho a imagem, vocês sabem que eu estou ouvindo vocês baixinho e, ao mesmo tempo, estou nessa ligação com os advogados lá de Santa Catarina e os clientes, tá bem? Parabéns, Bruno. Sempre. Obrigado, doutora Regina. Obrigado pela intervenção. O professor Venceslau me disse que estava com problemas de conexão. Eu estou vendo que ele está entrando e saindo. Mas, professor Venceslau, se você puder, tiver condição de ligar o som e fazer a intervenção, somos todos ouvidos. Caso contrário, eu farei minhas observações. Vamos a ela. Eu acho que o Bruno foi muito feliz aqui em apontar, como sempre, né, em apontar todas essas observações que trazem indagações realmente que trazem perplexidade para o dia a dia da prática. Eu nunca julguei, nem atuei quando eu era advogado, em um caso em alimentos a favor dos idosos. É uma circunstância difícil de ser encontrada, eu posso dizer aqui em Brasília, onde a minha experiência é maior, porque a realidade aqui da nossa cidade é uma realidade de funcionalismo público, onde os idosos geralmente têm a maior renda e, portanto, geralmente têm aposentadorias e não precisam de alimentos, porque a Seguridade, acho que o link que você fez com a Seguridade Social em termos amplos foi boa, e eu acrescento essa observação que no Distrito Federal a previdência é muito forte, a previdência de funcionalismo, e, portanto, a maioria dos idosos tem uma boa condição de renda. O que nós temos pontualmente aqui são agressões a idosos, mas esse é um outro problema. Com relação a esse problema específico que você aponta, Bruno, eu gostaria de narrar a circunstância que eu vivi, que não é exatamente essa, mas talvez possa jogar alguma luz nessa discussão. A atuação, nós temos 7 varas de família aqui em Brasília, a doutora Carla atua por aqui, ela está por aqui, talvez possa falar. Eu também vejo que o Fernando e a Viviane Speck estão por aqui, então talvez possam comentar aí a realidade de Santa Catarina. Aqui em Brasília, nós temos 7 varas de família e a minha função como juiz substituto é substituir os colegas em cada uma dessas varas, e em alguns períodos da minha carreira eu passei por elas. Os processos de família, eles têm um amplo grau de informalização ou de flexibilização dos procedimentos como um todo. Então, é comum que você ajuize a ação e ela tramite de uma forma na primeira vara de família, mas que ela tramite de uma forma ligeiramente diversa na segunda vara de família, que alguns juízes aceitem alguns tipos de mecanismos e outros não. Então, antes do Código de Processo Civil, isso ainda era mais amplo, né? Muitos juízes prestigiavam a mediação, tentavam a mediação com mais ênfase, outros não. Então, você tem essas arranjos que, no mais das vezes, não viram jurisprudência e, portanto, eu imagino a dificuldade dos advogados de explicar para os seus clientes para dizer que, às vezes, o que acontece numa vara não acontece exatamente na outra vara. Eu não sei o que os colegas podem dizer. Em relação ao problema que você trouxe especificamente, a gente tem a ação inversa. Nós temos muitos avós com condições boas, tá? Que fogem um pouco do seu problema, pais empobrecidos, aí, ou a gente tem alguma situação mais drástica de pais viciados em droga, por exemplo, a circunstância comum, e netos precisando de alimentos. E eles vêm postular os tais dos alimentos avoengos, que não é exatamente a sua discussão. Mas nessa circunstância surge o problema de quem eu vou incluir no polo passivo.
E aí, você tem, geralmente, vamos imaginar, a mãe cuida das crianças, o pai é um pai empobrecido, mas os avós paternos têm boa condição de vida. Às vezes moram numa mansão, tem alguma condição de ajudar. E aí, essa ação vai ser proposta por esse garoto contra quem? Contra todos os avós, contra só os avós paternos, e aí entra essa discussão. No seu exemplo, a discussão é contrária. Eu tenho um idoso, avô ou avó, propondo ação contra um ou mais filhos. E aí a gente tem essa discussão. A jurisprudência variou nessa situação dos alimentos avoengos. Aqui, no começo, haviam decisões apontando solidariedade, mas elas acabaram estando superadas. Existia essa discussão se a ação é proposta apenas contra um avô, esse avô que é citado, às vezes ele é divorciado, ele pode fazer um chamamento ao processo ou uma intervenção anômala daquela outra avó que também tem condição, mas que não foi incluída no processo, e essas discussões caminham, a jurisprudência, a situação é diferente, mas a jurisprudência, nesse caso, caminhou para uma solução dizendo que o autor da ação tem essa faculdade de escolher quem ele vai processar, o que traz para os advogados uma dificuldade grande. Se ele tem essa faculdade, muitas vezes o alimentos fica mais pesado justamente para aquele que ele colocou no polo passivo. Então, eu imagino que o desafio seja um desafio semelhante. Agora, no meu modo de ver, o Estatuto do Idoso, e eu concordo com a sua análise, trouxe uma regra no intuito de facilitar, impondo solidariedade, e ela realmente não traz respostas adequadas, né? Para esse tipo de situação, seria mais fácil uma obrigação divisível. Eu digo mais ainda, Bruno. Imaginemos que o filho mais velho seja um filho, o filho desse idoso seja um filho com boas condições de renda, mas o filho mais novo não tenha condição tão boa de renda. Imaginemos que haja solidariedade, tal como proposto aqui ou determinado pelo artigo 12 do Estatuto, estabelecendo solidariedade. Essa solidariedade se dá em que proporção? Quer dizer, imaginemos que essa senhora ou esse senhor precise de R$1.000. O filho mais velho, que tem uma renda de 10 mil, paga 500, e ele tem direito de regresso em relativo a 500 contra o filho mais novo, que eventualmente tem uma renda de um salário mínimo. Então, assim, eu acho muito difícil a gente imaginar que essa obrigação seja efetivamente solidária, ou se ela é solidária, ela deveria, nas relações internas, pressupor uma proporcionalidade com a renda. É algo que complica bastante. Essas eram as minhas observações. Eu não sei se foram claras, suficientes, e talvez aqui a gente possa contar com a participação de outros colegas. Excelente. Obrigado, professora Attalá. As considerações excelentes, acho que clareiam para nós tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, e confirmam o que nós dizíamos, né? É na prática, principalmente diretrizes principiológicas, criam institutos novos, ainda com boa intenção, mas que dão diretrizes muito vagas, é na prática que isso será resolvido. Eu acabo fortalecendo a necessária atuação dos tribunais, dos juízes, dos tomadores de decisão em geral, nos casos concretos. Eu favoreço a formação de precedentes, o que nós vemos claramente no caso dos alimentos. Talvez seja dentro de todo o espectro do direito civil, o tema dos alimentos seja aquele em que mais nós recorremos à jurisprudência. As pessoas, aliás, que não são da área jurídica, muitas vezes nos falam, são os 30%, né? São os 20% que eu tenho que pagar, é tanto do salário, mas não pego olerite, mas eu sou autônomo. Quer dizer, é tão comum as regras relativas a alimentos, elas são tão comuns até porque elas perfazem um número enorme de demandas, um percentual imenso das demandas em direito privado, que se tornou até conhecido, de conhecimento geral do público, né?
certas regras que não estão escritas, mas que são, por assim dizer, ou da tradição ou fixadas mais recentemente pela jurisprudência. Eu apenas, antes de passar a palavra para outros colegas que queiram se manifestar, o professor Atalá já instou o casal Speck à manifestação, e eu vi que estão participando e agradeço muito e gostaria de, se possível, contar com as sugestões da Viviane e do Fernando nesse tema, mas eu apenas gostaria de antes citar algo que eu não costumo citar muito, mas vou citar aqui, porque talvez possa aqui eventualmente ajudar, fazendo as minhas ressalvas a esse tipo de diretriz, ao alcance delas, mas eu vou citar o enunciado da 5ª Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários da Justiça Federal. É o enunciado 523, em relação ao 1698 do Código Civil. Ele diz: o chamamento dos codevedores para integrar a lide na forma do 1698 do Código Civil pode ser requerido por qualquer das partes, bem como pelo MP quando legitimado. O enunciado deixa claro que a regra, tentando embora facilitar, criou talvez uma dificuldade, travou um pouco a celeridade do processo, o que não significa que na prática será assim. Quanto, mais uma última questão antes de passar a palavra, quanto à questão dos alimentos avoengos, que é um excelente exemplo trazido pelo professor Atalá, aqui nós estamos praticamente consolidando, na jurisprudência que se formou a respeito dos alimentos avoengos, a ideia de disputa na mesma classe, né? Então, tem sido muito comum. O avô paterno é demandado e chama a avó materna. A avó materna é demandada e chama a avó paterna, ou chama os avós paternos. Então, os devedores, quando eu já passei, né, por assim dizer, entre eles é que se estabelece essa regra processual sui generis de, vamos chamar assim, chamamento, mas que não é o chamamento ao processo, tecnicamente falando, né, de integração à lide. É entre eles que se tem dado isso, porque é o que diz o 1698. É uma tentativa, talvez, de atender ao que se espera seja a literalidade do 1698. Sendo várias as pessoas obrigadas, todas concorrerão na medida dos recursos, proporcionalidade, e intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. O problema dessa interpretação nos avôengos, do avô paterno que chama os avós maternos e vice-versa, é quase um problema de análise combinatória, né? O problema, primeiro, é que a lei não diz claramente isso. Segundo, nós temos aqui, quando eu saio dos primeiros devedores e vou para os outros, eu tenho aqui um caráter subsidiário. É um caráter, é o que nós chamamos de alimentos complementares. O pai continua sendo lá o devedor, mas eu complemento muitas vezes os alimentos. Então, eu tenho uma flexibilidade ao estabelecer essa cadeia de devedores, todo mundo vai devendo, inclusive como medida complementar, mas eu tenho uma rigidez ao dizer que eles praticamente concorrem entre si no âmbito do processo para saber como é que vão fixar a proporcionalidade nessa classe, né? Vamos conjecturar aqui. Se os avós... Bom, esgotei a possibilidade de todos os avós. Então, está lá avó materna, avó paterno, avô paterno, todos os avós. Mas, ainda assim, não fechei os alimentos necessários para a pessoa. Eu vou para a próxima classe e os dessa próxima classe começam a concorrer entre si? É o que parece, né? Que tenha sido determinado. De toda forma, esse enunciado 523 da 5ª Jornada de Direito Civil é importante porque, a meu ver, ele prova, é a interpretação geral da doutrina, ali, pelo menos, consubstanciada em um evento que reúne pessoas dedicadas ao direito de família, no caso da seção de direito de família, e que prova que eu tornei a situação do alimentando talvez até mais complicada, que dirá no Estatuto do Idoso, em que, se for aplicar o Código de Processo Civil, ao artigo 130 é chamamento ao processo. Gostaria de saber, então, se alguns dos colegas se manifestam, especialmente o casal Speck. Bruno, consegues me ouvir? Eu estou com a câmera desligada por questões de conexão aqui, mas a minha voz está saindo de forma... Eu acho que é porque você está de camiseta, doutor Fernando. É verdade, é verdade. Também tem esse problema. Mas a conexão realmente está ruim aqui. Mas eu ouço bem. Maravilha. Eu já escuto os teus sinais. Maravilha. Então, em razão da provocação, eu vou me manifestar muito brevemente. Eu atuei em vara de família aqui em Joinville, Santa Catarina, por aproximadamente 4 anos e tive a oportunidade de
julgar alguns processos envolvendo prestação de alimentos para idosos. E nem sempre os idosos propunham as ações contra todos os filhos. Em alguns casos, em alguns casos, os idosos geralmente escolhiam aqueles filhos com melhor condição financeira, ou então eles direcionavam a ação contra os filhos que não ajudavam, porque outros filhos, de algum modo, ainda que in natura, eles ajudavam. O que nós adotávamos aqui, de fato, era a questão da solidariedade, e o Estatuto do Idoso ele entra em contradição, porque o artigo 11, ele dispõe que os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Então, naquela altura, ele dá um indicativo de que se utilizaria o Código Civil. E logo na sequência, o artigo 12, então, ele apresenta essa solidariedade que o Bruno bem abordou. Como eu sempre encarei isso? Acabava encarando, como o Bruno comentou, de uma tentativa de facilitação procedimental, como acontece com o Código de Defesa do Consumidor, que expressamente impede a intervenção de terceiros. Então, era impedido também, isso gerava muito conflito, porque o filho que é acionado se sente injustiçado, porque há outros filhos que não ajudam, enfim, sempre se alega isso, mas eu sempre impedi a possibilidade do chamamento ao processo, claro, possibilitando aquele filho, de algum modo, a cobrança dos alimentos em desfavor dos demais irmãos. O grande problema nessas situações é porque nos alimentos nós temos que utilizar a proporcionalidade, só que quando o artigo fala em solidariedade, não significa que eu vou avaliar as condições de todos os filhos, porque eu realmente criava um problema muito grande. Eu arbitrar alimentos em desfavor de todos, mas condenar apenas um a pagar e conceder o direito a esse a ação regressiva. Então, nos casos, nós considerávamos as condições financeiras do réu. E, claro, facultando a ele a possibilidade de cobrar dos irmãos, e isso dividindo de forma igualitária. Realmente não é uma solução ideal, mas era muito, muito difícil encontrar uma outra possibilidade, diante até do tudo que o Bruno falou. No caso, nós ainda invocávamos aqui um precedente da ministra Nancy Andrighi, que é um precedente antigo, de 2006, ele já tem 14 anos, mas eu realmente não encontrei outro que esclarecesse mais do que esse, em que ela menciona que o Estatuto do Idoso, ele no artigo 3º, ele adota uma política pública, diferentemente do Código Civil. E aí, então, altera a natureza dos alimentos, que eram divisíveis, para solidários. Não acredito que tenha conseguido ajudar muito, mas o que nós adotávamos aqui é aquela ideia da simplificação processual. Simplifica a questão processual, mas do ponto de vista do direito material, realmente não simplifica tanto. A Viviane, ela pediu para avisar que ela está afastada do direito de família há mais de 10 anos e estaria aqui nesse espaço somente para aprender. Mas eu também estou aqui só para aprender mesmo. Falei porque fui provocado. Obrigado pela excelente contribuição, Fernando, e minhas saudações à Viviane. Professora está lá, doutora Regina, não sei se querem manifestar, se eu posso dar uma continuidade aqui. Eu queria fazer uma observação em relação a esse tema, duas observações muito rápidas. Primeiro, eu queria notar a presença da doutora Ana Figueiredo também, aqui nos assistindo, e o Cícero Bisneto, que são todos advogados, e o Cícero é juiz, salvo engano, se eu não estiver equivocado, e são colegas do doutorado na Universidade de São Paulo. Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com todos vocês. O que eu queria mencionar, esse tema é realmente um tema que talvez exija reflexão. Parabenizo o Bruno pela oportunidade de ter explorado isso. Efetivamente, o convido a publicar.
a ADEFAS mantém uma coluna no site jurídico Migalhas. Todos são convidados a colaborar. Nós temos uma revista também, né, que todos podem colaborar com artigos acadêmicos sobre isso. E, claro, a todo momento, o tema dos alimentos é um tema que sempre me encanta, nós podemos organizar produções aí mais estruturadas com contribuições individuais. Eu gostaria de, antes de passar a palavra para o Bruno e para a professora Regina, caso queira, eu não sei se a Ana vai querer falar, eu vi que ela desligou o microfone, mas estão todos convidados a participar. Eu ia só apenas mencionar, Bruno, além da sua intervenção, que nós temos uma pergunta da Denise quanto ao 1694, parágrafo 2º, mas vamos em frente. Sim. Eu vou só antes de responder a pergunta da doutora Denise, eu só queria fazer uma observação a mais ainda nessa questão da solidariedade, do artigo 12. Depois, na versão escrita, eu vou mencionar o número do acórdão, mas é um acórdão de 2011, do STJ, da ministra Nancy Andrighi, que enfrenta exatamente esse problema da solidariedade. O filho demandado pelo idoso, pelo casal de idosos, queria incluir a irmã na demanda e a discussão vinha justamente sobre a subsidiariedade e solidariedade. Olha, chegou visitante. Várias, por sinal. Saudações a eles também, Atala. A ministra enfrentou exatamente a questão da solidariedade. O filho dizia o seguinte, olha, se a minha irmã, basicamente, não for colocada aqui, não integrar a demanda de alimentos feita pelos pais, isso atenta contra a proporcionalidade e a divisibilidade do 1698 do Código Civil. Claro que essa é uma péssima argumentação, porque existe estatuto específico, né? Já fazia 8 anos, em 2011, que havia um estatuto específico, que era o artigo 12 do Estatuto do Idoso. Mas o STJ ainda não havia aplicado tão explicitamente um posicionamento, não havia tomado um posicionamento tão explícito sobre a solidariedade. Então, esse acordo é muito citado, mas eu queria fazer uma ressalva. Então, a terceira turma decidiu, por unanimidade, que a filha não deveria entrar na ação. E a ministra Nancy Andrighi afirma que... Deixa eu até pegar o trecho aqui. Ela afirma que, abre aspas, a lei especial, artigo 12 do Estatuto do Idoso, permite ao idoso optar entre os prestadores, litigar com o filho que lhe interessar, que no processo sob julgamento foi justificada a dita opção em face da incapacidade econômica da outra filha. Por conseguinte, em conclusão, inaplicável na espécie de dívida solidária de alimentos a violação alegada ao antigo artigo 46 do CPC. O que ela está dizendo é basicamente o seguinte, olha, a obrigação é solidária, então não tem que colocar a irmã. Só que, nesse caso concreto, a ministra estava, excelente voto, ela até menciona que, via de regra, obrigação alimentar é divisível. Via de regra, obrigação alimentar não é solidária. Ela menciona Código de 16, ela menciona até o direito anterior. Ela menciona Clovis Bevilacqua, a melhor doutrina para dizer, via de regra, não é solidária. Mas no caso do Estatuto do Idoso, é. Só que a ministra estava, por assim dizer, aliás, a turma do STJ estava, protegida por um fator fundamental, a meu ver. A outra filha não tinha mesmo condição nenhuma. Então, nós não estamos diante de 10 filhos, todos com muita condição, e um filho tentando chamar os outros, e aí eu tenho que aplicar a solidariedade. É aí que o bicho vai pegar, por assim dizer. É quando eu tiver precedentes desse tipo. Quando eu tenho um precedente em que, aqui é fácil, essa filha já não ia ser compelida mesmo, ela não tinha condições, ela mesma parece que era beneficiária de algum tipo de assistência, ela não tinha como prover para os pais, apenas um filho poderia. Então, no caso, foi, por assim dizer, aplicado, mas não me parece tenha sido esse o fundamento mais profundo da decisão. Quanto à pergunta, agora sim, da doutora Denise, a doutora Denise faz uma pergunta excelente sobre o artigo 1694, parágrafo 2º, em relação aos alimentos para idosos. O artigo 1694, parágrafo 2º, diz: os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, está inclusive na tela, serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Aqui, os necessários à subsistência, a doutrina
adotou aquela distinção que nós conhecemos, alimentos naturais e alimentos civis. Nunca entendi direito essa denominação, mas é a denominação consagrada e nós gostamos de repetir essa segmentação, né? Então, os alimentos naturais são aqueles que são realmente os mínimos para a sobrevivência, o mínimo existencial, uma expressão também que ficou muito bem sucedida nos últimos anos, né? Alguns vão tentar preencher de conteúdo isso dizendo moradia, vestuário, alimento e mais alguma outra coisa, saúde. Não sei se existe um quinto elemento aí, mas são esses elementos. Há como preencher de conteúdo. Os alimentos civis, que são os tradicionalmente aplicados, iriam além disso, né? É aquela ideia de mantença de um padrão de vida, a ideia, inclusive, muito criticada, mas que diz respeito à teoria geral dos alimentos e a aplicação prática deles, que o que é o padrão de vida, o que é a mantença da condição social anterior, né? Essas expressões criticadas na lei também, só a jurisprudência que tem conseguido fixar com algum apoio da doutrina. Não há tanta dificuldade, portanto, em entender o que são os alimentos necessários, esses mínimos de que trata o parágrafo 2º do artigo 1694. É pagar um mínimo para quem tem culpa, mas aqui, atenção, não é culpa em relação a quem paga. Não é culpa, não é indignidade em relação, conduta indigna em relação ao devedor. Aqui é quando a pessoa é culpada pela própria situação. É como se eu tivesse uma sanção civil contra o perdulário, o gastão. Aquele que causou a própria situação de penúria. Ele entrou num estado de necessidade, precisando de alimentos, por culpa dele. Porque dilapidou o seu patrimônio, não procurou trabalho sendo que podia, ou foi leviano no ambiente de trabalho, sofreu sucessivas demissões, e aí vem pleitear alimentos. É um exemplo clássico, né? Que muita gente cita em sala de aula, então eu estou protegido de eventuais processos da família Guinle. O caso Jorginho Guinle se programou para viver até 80 anos com alguns milhões de reais no Copacabana Palace. De repente, viveu mais que isso, o dinheiro acabou. Se ele fosse pleitear, porque gastou tudo, né? Ele era assumidamente um bom vivant. Aí ele vai pleitear dos filhos alimentos agora. Olha, quero alimentos para manter o meu mesmo padrão de vida que eu sempre tive. Padrão Jorginho Guinle, né? Não. Só serão os alimentos necessários. Supondo que fosse uma personagem assim ainda hoje. Serão os alimentos necessários. O mínimo para vestuário, comida, saúde, moradia. Tá? Ou seja, é uma espécie de, podemos dizer assim, uma regra de equilíbrio, uma solução que o Código muito bem encontrou. Aliás, uma solução bem antiga, que remonta já às ordenações anterior, portanto, nosso direito anterior ao codificado, de não onerar os pagantes de alimentos, nem em nome da solidariedade familiar, quando a pessoa que está necessitada de alimentos é ela mesma a causadora da sua penúria. Se a doutora Denise tiver mais alguma consideração sobre isso, alguma pergunta, não sei se ficou claro, e eu aproveito esse gancho, por assim dizer. Aliás, doutora Regina, vou mencionar até já aqui o artigo 1704, caput, parágrafo único, que é o mesmo tratamento, né, de alimentos necessários e não civis, alimentos apenas no nível necessário à sobrevivência, que são devidos ao cônjuge culpado pela separação. Então, é mais uma das manifestações. Não sei se a senhora gostaria de se manifestar sobre isso. Sei que essa regra também sofre, creio eu, com certas investidas de parte da doutrina, na tentativa de abolição da culpa, mas aqui nós temos, no artigo 1694, uma comprovação de que a culpa resiste como um fundamento legal e um fundamento moral dentro de todo o corpo do Código Civil. Lidas em harmonia, lidas sistematicamente essas regras, eu tenho vários pontos em que a pessoa que é culpada, seja em relação ao outro, seja em relação a si mesma, causou a sua própria situação de ruína, ela sofre por assim dizer, não uma punição, por assim dizer, civil na percepção de alimentos. Olha, seus alimentos você vai receber, você não vai morrer de fome, mas são no nível necessário para uma existência digna e não para a mantença do seu padrão de vida. Então, eu compararia esse artigo, são situações distintas, tá? Mas há, no fundo, um mesmo fundamento, né? Há um fundamento comum entre esse tipo de regra.
A doutora Denise disse que o termo culpa é subjetivo demais. Mas é isso, doutora Denise. Como a doutora bem diz, atitude perdulária do alimentando. Já caminhando para o final, eu só gostaria de fazer uma observação em relação ao artigo 1708. Aliás, observação final aqui, duas observações finais. Quando a responsabilidade for do Estado, nos termos do artigo 14 do Estatuto do Idoso, o artigo 14 estabelece uma responsabilidade subsidiária do Estado. Quando ninguém puder pagar, paga o Estado. E o 34 do Estatuto do Idoso vai dizer que esse pagamento é feito ao idoso a partir de 65 anos, assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da LOAS, né, da Lei Orgânica da Assistência Social. O grande problema lá da Lei Orgânica da Assistência Social é que, como é crítica já há muito tempo feita, de que o pagamento é muito, o critério que a lei utiliza para o benefício da prestação continuada é um critério muito rigoroso do ponto de vista da distribuição de renda. Será pago ao idoso cujo grupo familiar não tem a renda per capita maior do que 1/4 de salário mínimo. Então, essa regra é bastante criticada, mas é a regra que se aplica na prestação pelo Estado estabelecida ao idoso. E aqui só uma regra. Se alguém da família já receber a prestação continuada da lei orgânica, da LOAS, isso não afasta, isso não é computado para calcular a renda do idoso. Portanto, eu não entro com o benefício da LOAS que o filho já recebe para majorar a renda familiar total e assim falar, olha, a renda per capita nessa família está mais alta do que 1/4 do salário mínimo, logo o idoso não recebe. Não. Diz o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso que essa verba recebida por alguém do grupo familiar não entra no cálculo para saber quanto é que por cabeça recebem naquela casa. Eu só olho os outros rendimentos que a família naturalmente tem, não como assistência pela LOAS. Se der menos que 1/4 do salário mínimo, o idoso faz jus à percepção de um salário mínimo como assistência. Aqui a legitimidade passiva, todos nós sabemos, a fazenda pública, e é concorrente entre os entes, portanto, o Estado, União e município, creio eu, se algum colega tiver uma opinião diversa, pode anotar e depois ela será levada devidamente à versão escrita, mas aqui é a legitimidade concorrente dos entes federados e na execução, artigo 100 da Constituição, como se trata de um crédito de natureza alimentar, não há expedição de precatório. Por fim, um dos outros pontos sensíveis, que também não vai ficar com um nível tão grande de detalhamento agora, mas prometo deixar bem especificado na versão escrita, é a possibilidade de afastamento dos alimentos para o idoso no caso de comportamento indigno ou, melhor dizendo, ausência de vínculo afetivo com os devedores, com os obrigados pela lei, portanto. Típico caso tem acontecido muito, o idoso pleiteia alimentos do filho, o pai pleiteia alimentos do filho, o filho diz, nunca tive contato, me abandonou na infância, nunca me pagou alimentos, nunca me sustentou, não faz sentido invocar a solidariedade familiar agora para pedir alimentos. A posição isso é controvertido na doutrina, a jurisprudência tem entendimentos opostos, eu cito um acórdão, que é o acórdão mais citado, é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, muito citado e que afastou, os julgadores afastaram o dever de alimentos dos filhos justamente porque o pai os havia abandonado. Então, há 4 décadas deixou de cumprir os deveres do poder familiar, abstendo-se de assegurar aos seus filhos o sustento e dar atenção e afeto. O colegiado entendeu que a mãe não pode, então, na velhice, pretender atribuir aos seus descendentes obrigações fundadas no princípio da solidariedade que ela mesma nunca observou. Qual o problema? 2 problemas. Afetividade. Voltamos à carga com o princípio da afetividade. Não é só sustento material que está sendo falado nesses casos. Estão falando de falta de sustento e, em muitos casos, falta de vínculo afetivo, falta de um contato. É isso que tem sido invocado e aqui que está o problema. Voltamos, portanto, com o problema do princípio da afetividade. Menciono o livro da ADEFAS, fruto do Congresso de 2018, Congresso Ibero-Americano de Direito de Família, o nosso livro Família e Pessoa, uma questão de princípio,
que conta com 3 excelentes artigos, vários artigos que envolvem o problema da afetividade no direito de família, mas 3 artigos de caráter genérico, um do professor Venceslau, um do professor Atalá e um do professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, são leitura necessária para entender bem a questão da afetividade e os seus perigos no direito como um todo e no direito de família em especial. Na questão do afastamento de alimentos para idosos, tem um problema. Aliás, afastamento de alimentos em geral, baseado na falta de vínculo afetivo ou na falta de precedente cuidado com a pessoa de quem se pede alimentos, é o seguinte: a lei não aparenta, não me parece que tenha um permissivo para isso. Então, eu estou retirando da própria solidariedade familiar uma interpretação elástica demais. Solidariedade familiar é o princípio que rege as obrigações alimentares. Logo, essa pessoa não cuidou do filho no passado. Logo, não há solidariedade familiar, logo acabou os alimentos. Se isso for levado ao extremo, pode ser que diversas situações menores sejam utilizadas para exoneração, inclusive da obrigação alimentar. Em outras palavras, nós até podemos aceitar essa tese com muito cuidado, porque o princípio que prevalece é o da solidariedade em um sentido objetivo. O vínculo de parentesco é que impõe a necessidade de prestar alimentos e o direito de receber esses alimentos. A inserção de elementos subjetivos torna tudo muito perigoso. Então, o que a Constituição estabeleceu, a meu ver, é um vínculo objetivo e é ele que deve ser observado. Sem razão, a meu ver. Portanto, quem invoca o artigo 1708, parágrafo único do Código Civil, para sustentar essa posição? Muitas pessoas têm feito isso. O artigo 1708, também não estou agora com ele aqui, mas 1708, parágrafo único do Código Civil, diz que poderá ser exonerado o alimentante da sua obrigação no caso de conduta indigna do credor para com ele. Então, eu estou lá pagando alimentos, o credor tem uma posição, atua com indignidade em relação ao devedor de alimentos, ele pode exonerar-se com base nisso. É um fundamento também, novamente um fundamento moral. Alguns, inclusive, aplicam por analogia a indignidade lá dos artigos 1800 e tanto do Código Civil. Olha, são essas as causas que, inclusive, podem ensejar a exoneração da obrigação alimentar. Preenchem de conteúdo o 1708, parágrafo do Código Civil ali, com relação ao credor, que cessa também o direito a alimentos se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. Um caso que eu observei outro dia, também se tornou bastante divulgado aí nas redes, é de um filho que saiu falando mal do pai nas redes sociais, né? Meu pai não vale nada, meu pai é um bandido. E aí falou, meu pai não paga alimentos. E foi isso que pegou, porque o pai pagava. Ele falou, meu pai não me paga alimentos, ele é um canalha, mas o pai pagava. Aí o pai entrou com a ação de exoneração baseado no parágrafo único do 1708. E aí o filho ficou mesmo sem alimentos. É bom até para aprendermos a não falar demais nas redes sociais. Mas aí sim, plena aplicação do 1708 parágrafo. A princípio, acho que nós sempre temos, a princípio, cuidado com princípios. Então, a princípio, tomemos cuidado com essa tese da exoneração da obrigação alimentar, invocando o 1708 parágrafo. Mas confesso que nisso estou aberto também a sugestões e críticas e o posicionamento contrário. Essas, as considerações genéricas que tinha, as mais específicas, inclusive com sugestões dos colegas e do doutor Atalá, da professora Regina, professor Venceslau e demais, colocarei no texto, na versão escrita para ser lançado no site da DEFAS. Agradecendo a doutora Regina, ao professor Atalá, ao professor Venceslau, a todos os colegas, aos que participaram, ao Fernando Speck, que praticamente colocou o Código Civil todo aqui para mim e que se manifestou também. Agradeço a todos, mais uma vez, a oportunidade. Avante a DEFAS. Eu, antes de mais nada, e novamente cumprimentando o Bruno, perdi aí uma parte preciosa do webinar, mas tinha que cumprir meu dever de ofício advocatício diante da urgência. E eu queria só comentar esse parágrafo único do 1708, num aspecto que raramente é comentado. Eu tive a oportunidade de fazê-lo no curso de Direito Civil, em que tenho a honra de ser coautora do professor Washington de Barros Monteiro, e num comentário no Código Civil comentado que eu coordeno, né? Mas não se vê um avanço. Eu acho que aí está, Bruno, a grande questão da aplicação ou não do parágrafo único do 1708 à matéria alimentar em relação aos idosos. O que é o crédito referido nesse artigo 1708?
é um crédito em tese ou é um crédito efetivamente existente? Eu tive a oportunidade de ter um processo de longuíssima duração, em que tivemos como desembargador relator no Tribunal de Justiça, hoje, o aposentado desembargador, Dr. Carlos Garbi, grande consultor, em breve, né, teremos aí a presença dele como advogado, por enquanto só em primeira instância, porque está na quarentena, em que o Dr. Garbi pôde corrigir decisões de primeiro grau extremamente contrárias, né, ao que pretendeu este dispositivo 1708, né, e a correção veio efetivamente do tribunal. Não é crédito efetivo, porque se for esperar se a indignidade tiver que esperar em termos da aplicação da sua consequência ou sanção, que é a exoneração alimentar, obviamente que a parte já estará até com pena de prisão, quiçá, né? já terá até cumprido a pena de prisão. Então, não é necessário um crédito propriamente dito, né? É necessário um direito, né? Aí, uma expressão que deveria ter sido usada de maneira diferente no Código, sem dúvida nenhuma, mas temos que interpretar a lei, né? Nenhuma lei é perfeita, né? Temos que interpretá-la de maneira correta, lógica, com bom senso, com a sensatez que se espera do intérprete. E aí, né, eu defendo a aplicação do parágrafo único do 1708, não só nas relações de casamento, de união estável, mas também entre pais e filhos, né? E também na matéria alimentar. Acho que essa ideia, como o Bruno trouxe, do acórdão que fala que o que é solidariedade, se existe solidariedade, se não existe, também, né, Bruno? Não pode ser assim, né? Sem efetivamente um apego técnico, né? Para que dê segurança jurídica num acórdão que é sempre um exemplo, né? Pode não ser um paradigma, mas é um exemplo, né? Está ali, é uma fonte, né, importantíssima do direito. Então, solidariedade ou não solidariedade, se o filho foi abandonado pelo pai, concordo que não, mas indignidade, neste sentido do crédito utilizado no parágrafo único do 1708, sou absolutamente favorável à aplicação, né? Enfim, era só isso que eu queria colocar, né? E mais uma vez agradecer muito a todos aí pela presença, convidar todos para participarem da nossa DEFA, se associarem à nossa associação, já é grandiosa, especialmente nos conteúdos. Vê se aí, doutora Talá, presidente do Distrito Federal, doutora Andréa, presidente no Piauí, doutor Bruno, diretor nacional da DEFAS, de Tendências Institucionais e Jovens Acadêmicos, doutor Venceslau, que é nosso vice-presidente em Pernambuco, certamente outros participantes, a Carol Nomura, que estava aqui até agora, que é diretora na área de comunicações, enfim, estamos sempre muito dispostos a debater, né, e a buscar, como o Bruno bem colocou logo no início, né, com toda a humildade, o melhor direito, né, aquele que efetivamente traga o melhor para a nossa sociedade, né, dentro das nossas convicções. Então, agradeço mais uma vez muito a todos. Doutora Talá, por favor. Obrigado, professora Regina. Bruno, você deve ter visto aqui os elogios à sua exposição são diversos. Não é uma surpresa para nós que te conhecemos. Já sabíamos de todo o seu mérito. Fica a responsabilidade moral de voltar com novas exposições sobre os temas. A gente está com 1h30 já à disposição, a gente tenta manter mais ou menos fixo em 1 hora, mas o debate está tão interessante que acabou tomando mais tempo do que a gente imaginava. De qualquer forma, eu acho que o tema dos alimentos é algo que eu já conversava com a professora Regina, é um tema bastante prático, tem muitos encantamentos e muitas questões em aberto ainda para serem enfrentadas. Os colegas participaram,
A doutora Carmela mencionou aqui, fez uma pergunta, ela pergunta assim, olha, será que a indignidade poderia não impedir a fixação dos alimentos? No meu modo de ver, sim. O professor Bruno falou que ele exonera, que é o texto expresso, mas talvez pudesse impedir a fixação. De novo, são muitos temas, a gente podia gastar mais 1 hora, 2 horas conversando sobre esse. Talvez a gente tenha que voltar aí com um novo webinar para discutir culpa e alimentos, para discutir esse tema que é bastante interessante da indignidade e alimentos, para discutir tantas outras questões. Aproveitando, obviamente, esse momento de restrição social e desejando que todos estejam bem, eu queria lembrar que nós somos uma associação aberta para que todos possam participar, divulgando as nossas atividades de webinar, participando como associado, participando nos debates, escrevendo, contribuindo da forma que vocês acharem melhor. Também queria dizer que na segunda-feira nós teremos uma apresentação da professora Regina, deixa eu só checar aqui para eu não falar errado. Guarda compartilhada em tempos de coronavírus. Exatamente. Guarda compartilhada tem afligido aí os nossos advogados de direito de família nessa circunstância. Vai ser no dia 6 de abril, segunda-feira, das 18 às 19. Inscrevam-se. A gente tem feito esse procedimento de faça a inscrição, a gente manda o código, porque ele é um procedimento mais seguro. A gente sabe que aqueles que vão estar assistindo são pessoas que estão interessadas em participar no debate. O site da ADEFAS vocês têm, a www.adefas.org.br, são todos convidados. Então, eu queria agradecer enormemente a todos os colegas que participaram, e deixar a palavra final com o professor Bruno. Doutora Regina, a professora está lá, mais uma vez, eu Parece que dei a o professor resposta Ricardo aí. quer fazer também. Parece que o professor Ricardo levantou a mão ali, quer falar. Nos diga, Ricardo. Mr. Webmail? Bom, muito obrigado por la invitación, primero. Muy feliz de estar con todos vocês, que son profesores de profesores. Então, eu queria dizer só uma coisa. Uma vez, eu vou falar muito ruim em português, mas todo mundo me compreende. Um senhor, um homem maior, um idoso, que perdeu durante muitos anos a seu filho, lo extraviou. Então, o filho voltou depois de muitos anos e se considerou como o hijo pródigo, o filho pródigo. Ese filho pródigo recibió todas las benevolencias y fortunas de ese hombre, no desconociendo al filho que estaba al lado de él toda la vida. Él le reconoció todo el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque su amor y su afecto que había perdido durante tantos años lo había recuperado. Entonces, como dijo muy bien Bruno, yo creo que es toda una cuestión de afectividad. Es decir, la indignidad para un padre que no atendió a un hijo, yo lo tomo como una venganza no pagarle a ese padre. No es es la hombría de bien. El hombre que tiene el bien adentro no tiene que vengarse y creo que ni siquiera tiene que acudir a la justicia para pedir que le den para comer, solo para alimentar. Entonces, si el filho ve, oye, al pai, que el pai no tiene, el filho tiene que dar. Es preciso llegar a la justicia. Yo estuve no ligando con derecho de familia, más estuve haciendo previsión social, que acá es aposentadoria. 35 anos. Ricardo, esse seria o mundo ideal. É o o mundo que todos nós queremos. Exato. Mas não é aquele mundo que temos. E é por isso que nós temos que desenvolver todas essas teses exatamente na proteção, né, das pessoas, porque o que se busca é a proteção das pessoas. Atalá, como estamos em tempo? Yo solo quería Como estamos em tempo? la gente a veces precisa de algunas cosas y le da a uno que no merece lo que le quiso dar toda su vida y no se lo pudo dar. Entonces, cuando ese hijo voltó, él le dio todo a ese hijo. Y el otro tuvo que comprender.
Isso só eu queria dizer. Doutora Regina, se eu puder só fazer uma última observação, eu agradeço ao doutor Ricardo Bepp-Mayo e queria dizer, doutor Ricardo, eu estou de acordo. Estou de acordo. Ah, muito bem. Acredito que a sua menção, aliás, a sua evangélica menção, ela faz todo sentido e é nisso que eu acredito. Acredito sim que o dever de sustentar o pai na velhice é um dever objetivo. E se a lei vai afastar esse dever, essa é a minha interpretação, inclusive, quero deixar claro, do 1708, parágrafo único. Apenas a lei pode fazer isso, pode afastar esse dever, que é um dever moral, como eu dizia no começo, nos casos extremos, que são os casos de indignidade que a lei aponta, que são casos realmente insidiosos. Acho que a invocação de ausência de afetividade, eu acredito, é um caminho perigoso em termos de vinculação moral, que é o que está, crença do Bruno, para sempre. É o que está no fundo de todas as regras e de todo o direito. E assim concluo, agradecendo a todos e, mais uma vez, avante a DEFAS. Muito obrigado a todos, então. Uma boa noite e até segunda-feira com a doutora Regina nos expondo sobre coronavírus e guarda compartilhada. Um abraço a todos. Olha, um abraço, muito obrigada mais uma vez, vamos estar juntos. E quero a Andréa, por favor, participando. Muito obrigada a todos aqui conosco, obrigada. Obrigada, Bruno, parabéns. Obrigado, doutora. Tchau, tchau. Parabéns sempre. Tchau, até lá. Tchau.